Fala pessoal, aqui quem fala é o fotógrafo Paulo Del Valle. No vídeo de hoje vamos falar sobre 10 erros mais comuns que fotógrafos iniciantes cometem. Vamos ver se você comete algum deles? Vamos lá! Olha, queria eu 7 anos atrás ter assistido um vídeo como esse para me impedir todos os erros que eu cometi ao longo dos anos. Se eu tivesse assistido um vídeo como esse, com certeza eu teria melhorado muito mais aí na minha carreira como fotógrafo. Então, meus amigos, esse vídeo vai te ajudar muito se você estiver começando a fotografar agora, seja como hobby ou se você deseja seguir isso como profissão, principalmente se você deseja se profissionalizar como fotógrafo no futuro. Esse vídeo não é direcionado somente para pessoas que querem se tornar fotógrafos profissionais. É um vídeo para quem ama fotografia em geral. Então, se você quiser tirar fotos melhores, esse vídeo vai te ajudar muito. Antes de começar, eu queria deixar claro que eu não vou falar de erros técnicos, como errar foco, tirar foto tremida, etc. Aqui a gente vai falar sobre erros de fotografia em geral. Eu posso até fazer algum vídeo sobre erros técnicos comuns que fotógrafos iniciantes cometem. Se isso for algo do seu interesse, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber se é um vídeo que vale a pena gravar. Outra coisa importante que eu queria falar para vocês, eu lancei um vídeo na semana passada muito legal de como começar na fotografia. Então eu recomendo que você assista esse vídeo aqui e clica no link aqui embaixo na descrição para assistir o outro, que esses vídeos são complementares. Inclusive, algumas das coisas eu falo nos dois vídeos. Então não deixe de assistir o outro vídeo que você vai ter aí um conteúdo completo para não dar mole como fotógrafo iniciante, hein? Bem, vamos começar com os 10 erros mais comuns que fotógrafos iniciantes cometem. E o primeiro deles é não escolher um nicho ou um tema. É muito importante você, quando começa na fotografia, que você já escolha um nicho que você deseja seguir. Ou um tema mesmo. Se você tem um Instagram como fotógrafo amador, tem fotografia apenas como hobby, quando você segue somente um tema, as pessoas sabem que aquele perfil é focado somente naquilo, fotografia de viagem, fotografia de paisagem, retrato, etc. E vão querer te seguir para ver somente aquilo. Quando você posta temas muito diferentes, aquele perfil não tem um foco e você acaba não pegando mais pessoas para te seguirem. Mas se você deseja seguir profissionalmente como fotógrafo, essa dica é importantíssima. Escolhe um nicho, escolhe uma área da fotografia que você deseja seguir, que você gosta. Não adianta você escolher uma coisa que você acha que vai dar mais dinheiro, mas que você não tem tanto interesse assim. Tem que ser algo que você realmente gosta de paixão. Quando você faz com paixão, com vontade, você fica muito bom naquilo. Você vai ter prazer em estudar aquilo. Então escolhe um nicho, estuda, pratica muito, fica bom naquilo. E aí você vai começar a chamar a atenção de pessoas. As pessoas vão perguntar quanto você cobra. Aí você consegue clientes, você acaba virando referência naquele assunto e outras pessoas começam a te seguir. Inclusive outros profissionais da área começam a te seguir porque você se tornou referência naquela mesma área que ele. Então escolhe um nicho. Isso é importantíssimo. E outro erro que outros fotógrafos cometem quando estão começando é não ter outros fotógrafos como referência. Então é importantíssimo que você tenha outros fotógrafos como referência. Você pode me pegar como referência, ou outros fotógrafos da área, porque você começa a prestar atenção como é que o cara faz, como é que ele fez essa técnica, como é que ele desfocou esse fundo, como é que ele edita essa foto, como é que ele chega nesse verde das árvores, como é que ele chega nesse azul do céu. E aí você tem vários fotógrafos como referência. É importante que você não tenha somente um, porque você vai acabar copiando essa pessoa. É importante que você tenha vários e você pegue um pouquinho de cada. Eu gosto de como é que o cara usa o contraste nessa foto. Eu gosto de como é que ele fotografa com a luz desse jeito. Eu gosto da edição desse outro. Aí você vai juntando várias referências e criando o seu próprio estilo, que vai acabar sendo único, porque é uma junção de vários outros estilos que vem do seu gosto pessoal. E a terceira dica meio que complementa a segunda, que outro erro que outros fotógrafos cometem quando estão começando é não buscar um diferencial. Como assim? Não adianta você querer ser o Paulo Del Valle. O Paulo Del Valle já existe. As pessoas já seguem o Paulo Del Valle. Existem outras pessoas parecidas com o Paulo Del Valle. Não adianta você querer ser uma pessoa que já existe. Você tem que buscar um diferencial. Não seja a mesma pessoa, porque você vai estar copiando essa pessoa. O que mais tem aí são pessoas imitando outras. Busque um diferencial, analise outros perfis que são dessa área que você escolheu fotografar ou seguir e tenta ver o que esses caras não fazem. O que eles não fizeram ainda que eu posso trazer? Eles não dão dicas no Stories? Beleza, traz isso. Eles não têm canal no YouTube? Eles não... Enfim, o que você pensar que pudesse ser um diferencial, nem que seja pelo menos um, isso já vai te destacar dessas pessoas e você não vai ser... Por que uma pessoa vai te seguir se você faz exatamente a mesma coisa que o Paulo faz, sendo que ele já é referência naquilo e tem 380 mil pessoas seguindo ele? Entende o que eu estou falando? Mas se você tem um diferencial,
Ah, ele é uma pessoa que só tira foto com celular, retratos incríveis. Beleza, o diferencial é legal, as pessoas vão te seguir por causa daquilo. Não tente ser uma coisa que já existe, porque já tem tanta gente seguindo, tantos fotógrafos, influenciadores, etc., que você vai acabar sendo uma coisa que já existe. Mas que se você tem um diferencial, você vai ser interessante para as pessoas. Minha quarta dica para você é, outro erro, não ter senso crítico. Isso é um erro muito grande. Você precisa ter sim um senso crítico de você olhar para sua foto, principalmente quando você é iniciante, que você está começando, você olhar para a foto e saber, essa foto não tá boa, essa foto saiu estourada, essa foto saiu escura, a composição não tá boa, a edição não tá boa. Você tem que ter um senso crítico interno dentro de você para você reconhecer que não tá legal, que você precisa melhorar. E é importante você ter isso, porque se você tiver um bom senso crítico, você vai estar sempre se criticando e vai querer sempre melhorar. Você nunca estará satisfeito no momento que você está. Isso é importantíssimo, você não relaxar, não achar que está bom e somente parar de estudar, parar de praticar. Não, você tem que ter o senso crítico e não preciso melhorar. E quando você segue outras referências, outros fotógrafos da mesma área, você fala, pô, esse cara tá fazendo melhor que eu preciso andar, eu preciso melhorar também e fazer melhor que ele. É importante ter referências e ter senso crítico para que você identifique que você não está fazendo algo bom ou que você pode melhorar. A gente sempre pode melhorar, a gente nunca está lá. A gente pode sempre estar um passo acima. Outro erro é não criar uma identidade fotográfica. Se você me segue lá no Instagram, você bate o olho nas minhas fotos, você fala, essa foto é do Paulo. Você nem precisa olhar quem postou, você já sabe que aquela é foto minha. Tanto pelo estilo, como é que eu uso pessoas em paisagens, a forma que eu edito a foto, ou até mesmo a forma como eu escrevo na legenda. Isso é uma identidade fotográfica. A minha edição ela é tão própria que a pessoa bate o olho e sabe que fui eu que postei aquela foto. E acontece várias vezes de pessoas de outras contas repostarem a minha foto sem dar crédito, aquela pessoa bate o olho e me pergunta lá no comentário, Paulo, essa foto é sua, né? Sim, porque eu tenho uma identidade fotográfica. É muito importante que você busque isso também e traga isso para todas as suas fotos, que todas sigam o mesmo estilo de edição e estilo e técnicas, etc. Se falando de Instagram, que agora que você tem um feed todo homogêneo, que siga sempre uma mesma técnica de edição, porque as pessoas gostam disso. E isso te traz uma identidade fotográfica que muitos clientes gostam. Ah, agora, pô, as fotos desse cara são sempre essa edição e qualidade técnica maravilhosa. Eu quero que esse cara faça alguma foto para mim. E é assim que funciona. Então é importantíssimo você buscar ter uma identidade fotográfica. Chega no seu estilo de edição e tenta manter ele sempre para que você tenha essa identidade. Ao longo dos anos, meses, as pessoas vão começar a perceber que essa identidade é sua. E outro erro que muitos fotógrafos iniciantes cometem é não estudar e praticar o suficiente. Fotografia é prática. Você precisa praticar muito. Você precisa estudar fotografia. Você precisa estudar luz, dominar a luz, estudar as técnicas de fotografia, como dominar sua câmera no modo manual, como dominar a sua câmera. E praticar sempre praticar, estudar coisas novas, se atualizar. Eu quando comecei eu não focava muito nisso, eu ficava muito, enfim, eu não estudava direito, eu fiquei aí meses naquilo, parado, na mesma posição que eu estava no começo. E aí quando eu comecei a estudar que eu comecei a melhorar. Então é muito importante que você estude e pratique fotografia. E outro erro muito comum para quem começa é não usar o Instagram corretamente. O que eu mais vejo são fotógrafos iniciantes, até mesmo alguns fotógrafos profissionais não utilizando o Instagram de forma correta. O Instagram é a melhor plataforma que existe no mundo hoje em dia para fotógrafos divulgarem suas fotos, seus trabalhos. E é muito importante que você utilize ele da forma certa, não faça erros bobos de ter que botar fotos em mosaico e quebrar a foto em nove pedaços e, enfim, não ter uma foto de perfil, não ter uma descrição legal, não ter seu e-mail. Eu até vou fazer aqui um vídeo trazendo boas práticas para que você possa aí alavancar seu trabalho como fotógrafo no Instagram. Mas enquanto esse vídeo não chega, busca aí artigos, vídeos no YouTube de como você pode crescer no Instagram, trazer mais seguidores. Geralmente esses artigos e vídeos eles trazem bons insights aí de como é que você pode fazer para ter um Instagram legal. Então, mas as dicas é isso aí, você manter uma mesma identidade fotográfica, mesma edição, bota uma foto sua legal, bota uma descrição legal quem você é, bota seu e-mail, utilize o Stories e por aí vai. Utilize o Instagram corretamente. E que já me leva à próxima dica, que é outro erro que os fotógrafos iniciantes fazem, que é misturar vida profissional e vida pessoal. Agora já falando de Instagram, se você quer conseguir seguidores, é muito importante que você, como eu falei, foque num nicho, tenha uma identidade visual fotográfica para que as pessoas batam o olho no seu perfil e queiram te seguir, mas não adianta nada se você começar a misturar essas fotos lindas, maravilhosas que você faz
com fotos pessoais, como uma selfie sua, uma foto de comida, uma foto de cachorro. Primeiro que essas pessoas elas não te conhecem, elas não têm nenhum interesse na sua vida pessoal. Você não é uma pessoa pública, de interesse público que as pessoas seguem somente para acompanhar a vida pessoal. Então, quando você começa a misturar a vida pessoal e profissional, a pessoa sabe que ela vai ver mais daquilo. Ela sabe, vou ver mais selfies desse cara, vou ver mais fotos do cachorro dele. E não é isso que eu quero. Mas quando você foca somente num perfil profissional e suas fotos são lindas, seguem o mesmo estilo fotográfico, você dá dicas de fotografia no stories, etc., a pessoa vai te seguir para acompanhar seu trabalho e vai querer ver mais daquilo. Com o tempo, quando você tá no Instagram há anos, tem lá milhares de seguidores, você se torna uma pessoa interessante. Aí sim as pessoas começam a interessar na sua vida pessoal e você pode dar um mix, mas eu faço isso somente no Stories, por exemplo. Meu feed lá é somente meu trabalho profissional, mas eu utilizo o Stories para mostrar um lado da minha vida pessoal que muitas pessoas gostam também. E que já me leva à próxima dica para vocês, outro erro que muitas pessoas cometem desde o começo, que é não mostrar a cara. É muito importante que você mostre seu rosto no Stories, por exemplo, e é uma ferramenta ideal para isso. Você aparece falando, quanto mais você se filma falando, mais você fica bom nisso. As pessoas gostam de ver quem é que está por trás daquele perfil, quem é que está por trás daquelas fotos, elas se sentem mais próximas, elas engajam mais, elas conversam, e elas têm um carinho com você ao longo do tempo. Então se você mostrar a cara, começar a aparecer falando, treina a falar. Se você ainda não está pronto para postar essas coisas, grava com a câmera do celular em casa sem postar e começa a treinar como é que você fala. Ao longo do tempo você vai ficar bom nisso. Eu lembro que alguns anos atrás eu comecei nisso, eu não era muito bom, eu falava meio duro assim. E aos poucos eu fui melhorando, porque você vai se sentindo mais confortável, você vai falando melhor com a câmera e aí você fica com uma desenvoltura melhor. Eu lembro que minhas irmãs falavam, nossa, você melhorou muito, você era um porre falando na câmera. E é verdade, então quando você começa a praticar isso, você se torna melhor. Mas treina isso, coloca a cara e aparece mais, porque as pessoas vão gostar com certeza de ver quem é que está por trás daquele perfil. E por último, um outro erro aqui, mas isso aqui é mais para quem deseja seguir profissionalmente como fotógrafo, é você não criar a sua marca. Eu sei que é estranho você pensar em você ter a sua própria marca, que a gente pensa em marca como as grandes marcas aí que a gente conhece pelo mundo, como Samsung, Coca-Cola, etc. Mas é importante você criar a sua própria marca. Por quê? Primeiro que te deixa mais profissional. Por exemplo, eu tenho a minha empresa, que é a Paulo do Vale Photography, que todos os serviços que eu presto é através dessa empresa. Então, já é um negócio mais sério. Então, eu trabalho com clientes internacionais, as maiores marcas do mundo, e não é a pessoa física, Paulo, que está trabalhando com essa marca, é a Paulo do Vale Photography, uma empresa que tem o Paulo no comando, que tem uma equipe, que tem pessoas trabalhando com ele. Então, tendo uma marca, você se torna muito mais profissional. E com o longo do tempo, quando você constrói uma marca forte, as grandes empresas gostam de trabalhar com marcas fortes. Então, se você virar referência na sua área, se tiver um nome no mercado, grandes empresas vão se interessar em trabalhar com você, porque é assim que funciona. Grandes empresas gostam de trabalhar com marcas fortes. E essa questão de você ter sua própria marca é muito legal, que você construa todo um universo em torno do seu nome, mas claro, sem fugir do seu nicho. Por exemplo, eu trabalho com fotografia de viagem, é isso que eu posto no Instagram, mas há muito tempo eu já posto dicas de fotografia, tanto nos stories, aqui no YouTube, etc. Então eu estou começando aos poucos a construir todo um universo em torno do meu nome. Então, em relação às minhas fotos de viagem e paisagem, eu estou começando a vender meus quadros. Eu tenho cursos online, eu tenho o canal do YouTube, eu tenho o meu Instagram que dá dicas, que posta fotos de viagem pelo mundo. Então, aos poucos, eu estou começando a construir todo o universo em torno do meu nome. As pessoas começam a te lembrar por isso. Ah, é o Paulo das fotos de viagem. Ah, é o Paulo do canal do YouTube. Ah, é o Paulo dos cursos online de fotografia. E por aí vai. Quando você começa a construir todo o universo, as pessoas começam a falar de você para diferentes coisas. E aí você realmente virou uma coisa muito maior do que você próprio. E por último, para claro que você ter uma marca sua, você precisa ter uma identidade visual. Fugindo, não estou falando da identidade fotográfica que a gente falou agora há pouco, mas de uma identidade visual. Você tem um logo, você tem um site bonito, você tem uma arte específica que você usa no Stories. Se você tiver um canal no YouTube, você tem uma vinheta, tudo se conecta, tem a mesma identidade visual. E para isso eu recomendaria muito que você contratasse alguém, um designer, alguém que seja bom. Existem vários sites aí na internet de freelancers, pessoas que fazem cobrando pouco, etc. Porque se você for você mesmo criar um logo... Eu, por exemplo, sou designer. Eu criei um logo meu lá, super simples e tal, mas agora eu resolvi contratar um estúdio de design para criar uma identidade minha, porque eu só tinha um logo. Agora eu vou ter um logo, eu vou ter um modelo de projeto, eu vou ter um modelo de orçamento, eu vou ter uma vinheta.
meu site vai ficar assim, vou ter um cartão de visita. Então é muito importante você, para ser uma marca, você ter uma mesma identidade visual. Eu recomendo que vocês contratem designers para fazerem isso para você. Bem, esse pessoal, muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assistir o outro vídeo que vai complementar isso aqui, que é como começar na fotografia. Lá tem dicas muito boas também. Não esqueça de me seguir no Instagram se você ainda não segue, lá posto várias dicas de fotografia no Stories, dicas que eu não posto aqui no YouTube, porque são dicas mais curtas, mas também super valiosas. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, caiu aqui porque eu postei no Instagram, ou caiu aqui pelo Google, ou caiu aqui pela busca do YouTube, se inscreve, cara, porque eu vou postar muita coisa legal aqui, dica de fotografia, de edição, de Instagram, coisas aí que só vai te ajudar, que vai fazer com que você melhore na fotografia. E não se esqueça também de clicar no sininho aqui em cima para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. E tem muita coisa legal vindo por aí. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, se você conhecer alguém que está começando a fotografar agora, seja um amigo, irmão, primo, etc., compartilha esse vídeo, manda para eles, vamos espalhar conhecimento, porque tenho certeza que muita gente vai gostar de conhecer esse canal e vai gostar de ver tudo que eu vou postar por aqui, daqui para frente, beleza? Não se esqueçam que toda terça e quinta tem vídeo aqui no canal. É isso, galera. Muitíssimo obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.